Agora tá. Agora vai. Muito bem. Não bota isso na live, não, que sejam ótimos o momento que vocês estão nos ouvindo. Nós estamos fazendo a transmissão, gravação do IagoraCast hoje, com transmissão ao vivo aí no Instagram e com o nosso canal do YouTube. E vamos estar falando hoje sobre Rick and Morty e Midnight Gospel, dentre outras animações que estão aí fazendo a cabeça da galera. Então, estamos comigo aqui, neste dia, neste momento, nada mais nada menos do que ele, Victor Matheus. Se apresenta, Victor. Tudo bom? Victor? Gente, eu sou o Vitor já. Oi, tá escutando? Opa, estamos escutando. Pronto. Sou o Além Vitor, dele, já virei. Pronto aí? Além dele, nós temos junto dele também, junto conosco, ela, a fantástica Laícia Farias. Boa tarde, tudo bom com vocês? Estamos aqui. Muito bem, nós estamos também com ele, Max Castro. Skol! E aí, galera, vamos falar hoje aí dos desenhos legais que estão fazendo a cabeça da galera em duplo sentido. É isso aí, nós estamos com um convidado também, Klaus Silva. E aí, galera, estamos aí junto, viu? Falando dos animes, filmes. É isso aí, nós estamos com o Klaus Silva, parece que o nosso amigo Victor Matheus, ele caiu aí, a conexão dele saiu da nossa... Saiu da sala. Como é que é, Klaus? Aqui com vocês, Klaus... Aqui com vocês, Klaus Silva. Então vamos nós, né? Vamos lá. Então vamos lá para a nossa pauta. Rick and Morty e Midnight Gospel. O que são esses tipos de animações? Animação adulta, o que é e por que atrai tanta gente? Por que o ser humano gosta tanto de animações e quais são as vantagens que ela tem sobre filmes, sobre live action, etc. Quem gostaria de começar falando sobre isso? Eu posso começar. Eu também posso falar alguma coisa a respeito, assim, de chamar a atenção, né? Primeiras damas, Laísa, por favor. Oi? Vitinho voltou. Aê! Vai lá, Laísa. Essas animações, Laísa? Assim, adultas... Você está me escutando? Estamos escutando. Essas animações adultas, assim, na minha opinião, elas já estão há um bom tempo, né? Aí, né, eu acredito que já há mais de quase 30 anos, né? Vem dos Simpsons e de outras animações, né? Bem mais, né? E, assim, elas nos chamam a atenção porque, como é uma animação, então eles podem extrapolar nas alegorias, não é isso? Não há limites para a criação, não é? Não tem o limite que teria uma série que não fosse animação, vamos dizer assim. Então, explora muito mais o imaginário e a utilização dos elementos, né? Assim, alegóricos para chamar a atenção para a gente, assim, para o assunto que é abordado e tudo. Acho que é isso que chama a atenção, assim, não há limites. É isso mesmo. Mais alguém, Max? Algumas pessoas costumam chamar essas animações de transmídia, né? Porque não basta só ser animações adultas, né? Elas passam também mensagens profundas, né? No sentido filosófico, né? De muitas coisas. Então, temos aí Simpsons, BoJack Horseman, os Simpsons já mais de sei lá, 30 temporadas. Aí apareceu, né? Agora, essas animações tipo o próprio Rick and Morty, sempre tocando em assuntos filosóficos. E nós, né, nerds, estávamos precisando muito desse tipo de animação
porque além de ser altamente divertido, né, nos incentiva a buscar mais referências e nisso aprender cada vez mais. Então, para mim, eu acho ótimo, muito válido. Eu acho realmente um tipo de arte necessária, não só para entreter, mas também para a gente poder aprender, abrir a mente para novas possibilidades de conhecimento. E elas trazem sempre uma mensagem, né? Assim, uma análise da sociedade. Geralmente Justamente. americana, né? Elas ficam mais essa sociedade do consumo e dessa questão artificial, né? Da vida. Então, eu acho muito interessante. Isso é o que chama também, é um dos elementos que chamam a atenção. Essa crítica, não é? Sempre através de um humor ácido, não é? Que não é para qualquer um, vamos dizer assim, entender, não é toda pessoa que entende, mas que é necessário justamente para buscar essa reflexão. E por mais absurdo para algumas pessoas que seja, ela traz, sim, sempre uma lição e uma crítica da sociedade. O Matt Groening, né, ele atacou, né, com o Simpsons, depois com o Futurama, né, também, onde trazia aquela... Não tem como você não se ver ali, né, em algum momento. Como você não pensar se a sua vida vale a pena ser vivida daquela forma, né, rotineira, né, para mim foi impactante demais, né, o Futurama, né, porque eu era entregador na época, e o Fly era entregador também no desenho, então assim, não é só uma obra de arte, e não é só para entreter, vai além disso, essas animações, esse tipo de linguagem, né, de metalinguagem que muitos estão chamando de experiência transmídia, né, como no caso agora, que realmente é uma baita experiência transmídia, que a gente vai tratar hoje, que no caso é o Midnight Gospel, né, que realmente ele está ao lado aqui de outras animações, mas na minha opinião, ele vai muito além das outras, né, inaugurou um novo patamar. Para mim é o Pink Floyd das animações, que Pink Floyd, embora seja uma banda de rock, mas não é só uma banda de rock, né, vai muito além. Então, com certeza, Midnight Gospel, embora a gente vai tratar aqui como junto de Rick e Morty, né, e junto de talvez dos Simpsons e tal, do BoJack Horseman, mas vai muito além disso, porque é uma baita experiência sensorial South e de aprendizado. Né, isso também, né, também. Tem um bocado aí, né, rolando, né, mas hoje Também não vamos esquecer, né, que... Como é, Klaus? Repete aí. Também não vamos esquecer, né, que há muito tempo atrás, né, nossos avós, né, lá pelos anos 60, tinham os primeiros filmes adultos, né, que nós vamos dizer assim, filmes adultos, não só aqueles que hoje em dia tem os humor negro, piadas de baixo escalão, essas coisas. Vamos lembrar também dos Flintstones, né, que tinha aquela família americana, com sarcasmo, brincadeiras, piadas. Até teve um comercial, existiu um comercial adulto dos Flintstones sobre cigarro, vocês lembram disso? Não, depois tu pode falar. Da Hanna-Barbera ainda, né? Eu acho que ali estava nascendo, né? Era embrionário. Eu acho que pegou mesmo nos Simpsons, né? Não, porque pegou assim muito da coisa. Esse foi assim, foi o início, né? Foi o pecado, que ali começou. Klaus, não esquece que nós estamos lembrar falando uma coisa. de animação As adulta. piadas de hoje em dia são bem mais pesadas. Isso. Tá ouvindo? E os Flintstones naquela época, se vocês forem reparar, naquela época eram para adultos. Não era para infantil, não. Hanna-Barbera nunca tinha algumas piadas bem pesadas naquela época. Olha só. Hanna-Barbera, toda a produção da Hanna-Barbera nunca foi classificada como adulto. Elas sempre foram classificadas como animações infantis que poderiam ser assistidas por adultos, mas estamos falando de animações que são específicas. Elas têm uma faixa etária, têm uma restrição etária, entendeu? South Park é um exemplo de protagonistas crianças, em que não é uma animação para criança assistir, entendeu? Não é porque os Flintstones, em algum momento, tinham uma piada adulta, algum momento ou outro fazia uma piada sobre casamento ou sobre a convivência familiar, que os adultos iriam entender que era uma animação adulta, classificada como adulta. Mas eles estavam tentando pegar um pouco desse grupo, né? Desse público.
mas a maior parte era animação infantil. E o Klaus saiu. Até uma também, por isso que foi criado o Adult Swim, né? E até o Stan Lee, o mesmo da Marvel, fez animações pro Adult Swim, que era aquela super-heroína que era stripper, eu acho que era Strip Grella, era uma coisa assim, que era muito humor e era bem humor ácido também. Eu não lembro se tinha violência sanguinária, mas tinha semi-nudez, tinha piadinhas de duplo sentido. E então o cara que criava esse mesmo império de quadrinhos e agora de adaptações de filmes, ele também tinha consciência de criar algo que também era exclusivo para adultos também, para divertir, para dar risada, e que não era para criança. Então a gente vê também que, por mais que a Hanna-Barbera fosse daquele contexto dos anos 60, 70, que tinha piadinha, tinha situação que o adulto podia reconhecer, mas era para criança, o foco era criança. Explica para o que é o Adult Swim, Vitor, por favor. O Adult Swim é um... Klaus, a gente tá em outro ponto. É porque você caiu. Não, eu entendo o Klaus, mas acho que também era da época, porque o Batman, quando surgiu em 30, em 40, ele matava os vilões e era, tipo, coisa que criança lia. Ele atirava, ele enforcava gente com um bate-jato, vinha com a corda e enforcava o cara. E isso era criança de 6, 5 anos lendo e era para elas. Aí quando começou a evoluir, o pessoal diz, não, isso aqui não é mais para criança, não, isso aqui é muito pesado. Mas aí vamos criar uma coisa para os adultos. Aí, quando surgiu, acho que o Adult Swim, aí que era um quadro do Cartoon Network que passava de madrugada, exclusivo para adultos, porque teoricamente as crianças já estariam dormindo. Aí veio coisa. Mas não tava. Não estavam dormindo, né? Tava lá assistindo junto com o pai. Assim. Aí tinha coisa exclusiva de adulto. E até hoje ele rola. O Brasil teve ele, saiu, infelizmente. Tanto que até hoje tem coisa surgindo pro Adult Swim. Rick e Morty foi um. A última temporada do Samurai Jack veio pro Adult Swim, por isso que ela não veio dublada pra cá. Só tem internet mesmo, torrent. E, velho, eu falei, o Strip Lela teve um daquele que era, eu acho meio besta, mas tinha umas piadinhas muito legais, que era aquele que era um copo de refrigerante que tinha fala, que até quem dublava era o Alexandre Moreno, e o amigo dele que era um saquinho de batata frita, e por aí vai, lá fora ainda rola, isso é normal, os Simpsons, adultos, o South Park, mas por aí, continua, vai. Vai, Klaus, fala aí. O que você defenda aí? Tá lento a internet, tá travando. Klaus, não estamos te ouvindo. Eu acho assim, porque para nossa época, porque para nós, na nossa época de hoje em dia é o humor negro, né? Na verdade, piadas baixas mesmo, pesada mesmo, que qualquer um pode escutar, criança que vai levar sentido, né? Depende do produto e da programação, né? Eu já acho inteligente, né? Eu já acho inteligente as piadas. O pai. Oi? Eu já acho as piadas inteligentes, refinadas. Cheio de referência. Caindo direto, viu? Você está generalizando, meu amigo. Vamos com calma, viu? A gente está segmentando e tem que segmentar ainda mais nessa opinião, tá? Eu acho que não seria que o Klaus está querendo falar, não seriam aquelas sequências de animações que tinham antigas, que a Betty Boop até fazia parte, que era uma coisa também meio que pra... Eu acho que ele está se referindo não, realmente dentro da discussão, porque a gente está falando do gênero, direcionado mesmo para o adulto já classificado, como o Jonathan falou, né? E no caso aqui, não, isso aí, não é nem pra... Não, isso aí, vai. Muito cada vez, menino.
E no caso, não, entendemos. Agora eu acho que todo mundo entendeu o que o Klaus quis falar, né? Que depois surgiram desenhos realmente com temas bem adultos, né? A Betty Boop, eu acho que matou. A Laísa falou tudo, né? Eu acho que o gênero talvez que o Klaus queira se referir. Agora, o que nós estamos aqui tratando são temas adultos e nem é para todos os adultos. Talvez alguém que não saque muito de referências filosóficas, talvez não vá gostar por exemplo, né, do Midnight Gospel. Talvez alguém que não saque muito de arte pop em geral, o mundo pop, o mundo geek, talvez não vá gostar do Rick and Morty, que está lotado disso, né? Então não é nem para todos os adultos. No caso, esse tipo de animação que nós vamos tratar hoje, né? Porque não é todo mundo que vai gostar do BoJack Horseman só porque é adulto, né? Exatamente. Alguns adultos não vão mesmo. Então eu tenho que perguntar para vocês, a opinião de vocês. Eu acho que dentro... Laísa? Não, dentre essas animações adultas, inclusive as atuais, eu acho o BoJack bem mais adulto mesmo, né? Assim, o formato dele e tudo. Quanto que no Rick and Morty, você vê a diferença, vou dar como exemplo, quando eu assisto com meu sobrinho de 16 anos. Ele gosta, ele é louco, ele é fissurado, mas ele gosta daquele clima de aventura, né? Daquela coisa que ele explora, não é essa questão do multiverso e tudo, e tanto que eu gosto por conta das piadas, né, do sentido das piadas, das reflexões que isso já, e você vê a diferença, não é, entre essas coisas, assim. Já ele gosta Horseman, Midnight Gospel, já ele não gosta, porque já é uma coisa mais, né, tranquila, uma conversa mesmo que vai rolando, uma conversa bem profunda, né, sobre coisas da vida. É tipo assistir aquela trilogia do Antes do Amanhecer, pronto, aí transformaram aquilo ali em série com ficção científica, deu Midnight Gospel. Eu acho que não, Vitor, é bem além, também, viu? Bem além disso. Bem além. Uma conversa muito profunda, né? Jonathan entra nos próximos tópicos, porque aí a gente desenvolve melhor, porque na verdade, o Midnight Gospel, ele nasceu porque um cara chamado Duncan... Calma, Max, a gente chega lá, calma aí. Pois é, por isso que você fica travando aí. Bora pro Rick e Morty. Vamos então ao seguinte, eu queria perguntar para vocês acham que Simpsons, bem como outras animações, elas foram referências, elas foram iniciais? Simpsons, Family Guy, South Park, que são, acredito que são as mais antigas. Vocês acham que elas foram... Beavis and Butthead, né, também, que é um antigona e tal. Foram referências. Muito. Tem o Mundo Canibal aqui pro brasileiro, né? Exatamente, o Mundo Canibal brasileiro. Os irmãos Piologo mesmo, eles disseram que a inspiração deles foi os Simpsons, lá no programa do Jô, que quando começaram só tinha os Simpsons, né, aqui no Brasil, aí quiseram, cara, vamos criar uma animação pra adulto mesmo? Aí disseram, bora, aí foi. Aí o Rogério Vilela entrou, né, hoje já é comediante. Aí pronto. E aí desandou. Eu gostava muito da Donizete, daquela personagem Donizete. Sim, da Donizete. Legal. Eu gostava da bonequicha. Me dá um copo d'água. Bem, a pergunta aí do Jonathan, eu acho que sim, eles foram referências, né? Assim, são referências. E tanto é que um dos produtores do Simpsons também faz parte da produção do Rick and Morty. Eu não sei, até que ele faleceu já ano passado. Serviu até para... Sam Simon, não foi o Sam Simon. Serviu até para desmistificar aquela ideia de que quando era animação, era exclusivo para crianças, né? Aí a gente virar adulto, não pode mais curtir animação é para criança. E ajudou a desmistificar um pouco isso aí, né, também. Mas até hoje, quando tem um filme em animação... O pessoal diz, eu não quero ver esse filme de animação, mas hoje tem filme de animação que é de drama, filme de animação que é de terror, filme de animação que é de super-herói, de ficção científica, a Normaliza é um que é em stop motion e é pra, tipo, é totalmente filosófico, interno, e
É uma Capitão América. trata A de vida é uma doença também. festa também, né? É, o da Pega Pixar Capitão mesmo, América né? também, Quem né? é que não chora vendo um filme da Pixar? Isso. Daquele... É difícil. Quando a geração milênio chegou, né? Antes mesmo, né? A geração índigo, que é a minha, né? No caso. Depois a geração milênio, que aí é onde pegou mesmo, tudo virou. Todo artista queria ver a sua obra em mais de um formato, né? Então o formato cinematográfico já não era mais né, só necessário, né? Queriam expandir para outros formatos. E desenho virava filme, filme virava desenho, e jogo virava filme e desenho, e de repente essas linguagens se atomizaram. Então hoje você vê a mesma obra de várias formas, em várias linguagens, e eu acho isso ótimo, não acho nada ruim, não. Embora tem É coisas que eu ótimo, não. cara. Embora tenha coisas que eu jamais vou querer ver em filmes, né? Assim, no universo cinematográfico do cinema, desenhos, nem jogos, e vice-versa. Tem filmes de jogos que são horríveis, desenhos que provêm de filmes que são ridículos e vice-versa. Mas, no geral, é bom essa gama, né, de possibilidades, eu acho ótimo. Mas Você não acha que... Max, deixa eu te perguntar, você não Oi. acha que isso é o contrário no caso das animações? A transmídia, nesse caso, ela tende a ficar mais restrita porque já é a sugestão da animação adulta é poder criar histórias complexas que teriam alto custo orçamentário, né, para a produção em live action, produção para o cinema. Eles querem abordar coisas com uma linguagem simples, né? Isso que é o desenho, e aí torna a animação assim. Quando se transforma em jogo, vários casos como esse, eu não estou falando dos Simpsons, que se tornaram vários jogos do Super Nintendo, aos retro gamers aí, Super Nintendo, Mega Drive, etc. Mas estou falando de animações atualmente, que Rick Morty no caso também... da animação, no caso da animação, eu acho que tende a ser uma linguagem única mesmo. Não vai ela é muito fugir muito, complexa não, e porque também... não é nem pela questão da economia, não. A questão mesmo é porque, assim, no caso aí do Midnight Gospel, é tão único, sabe? Eu só vi uma vez, se eu não me engano, foi o Alan Parker, que fez o filme The Wall, do Pink Floyd, e aquelas animações do filme do Pink Floyd, quem fez foi um artista chamado Alan Parker. E aquele traço lá do Alan Parker, eu achava único, até surgir agora o Midnight Gospel, né? Que me lembrou aquele traço lá do Alan Parker, que para quem viu o filme The Wall, do Pink Floyd, imperdível, por sinal, tinha uns traços lá muito viajantes, sabe? Parecia mesmo uma viagem de ácido, né? E eram referências da cultura beatnik, junto com aquela coisa, sabe, como é que se diz? Daquela coisa bem rocker dos anos 60, né? Hippies, né? Aquela coisa dos hippies. E aquele traço lá eu só vi agora de novo no Midnight Gospel. E não dá pra fazer de outro jeito, de fato. E o Midnight Gospel é tão assim que ele tem, cada etapa é um tipo de animação, né, cara? O Clancy, no mundo real é aí cada episódio, quando ele entra no simulador, cada mundo é um estilo, sempre mantendo aquela psicodelia, e sempre tem, não vi tudo, né, mas acredito que seja assim, todo episódio, perto do fim, tem um musical, e aí, pronto, aí ele volta pro mundo real. A viagem é muito doida, assim. Ele tem a sua peculiaridade, né? Cada episódio dele. São 7 episódios. São 8 episódios. Vamos falar do Midnight Gospel? Vamos falar do Midnight Gospel logo, né? Já que a gente já está entrando, vamos passar para o próximo bloco. A gente vai pular logo o Rick e Morty. Vamos falar do Midnight Gospel. O pessoal está se coçando para falar dele. Vamos lá. Começa aí, Midnight Gospel. De onde surgiu? Quem criou? Como foi? No caso tinha tem um cara, né, chamado Duncan Trussell, que ele faz que ele de fato faz podcasts, né? E aí ele se uniu ao criador
ao Peyton Ward, né? Isso. E criaram o Midnight Gospel. E ele é incrível. Ele é incrível. O Penton, um dos criadores. Que foi do Hora de Aventura, ou foi o Ward? Isso. Não, o do Hora de Aventura. Que eu não vejo. Tem alguma similaridade muito distante, mas não é a mesma coisa. Nossa, são quase mesmos traços, o desenho, né? Não. Eu acho que é uma outra cor completamente diferente. O traço do Hora de Aventura lembra um pouco mais o Rick and Morty, pelos personagens assim mais fininhos, com a cabeça redonda, mas também não é igual, também é muito diferente. Só sei que assistindo... Do que trata Midnight Gospel? Mas lembra. Tá bom, só para finalizar, eu falo logo assim da minha visão do que se trata, certo? Durante todo o desenho, ele trata da vida e da morte, da existência, de uma busca de existencial, né? Daí eu vendo isso, olha, filosofia existencialista do Kierkegaard, né? E também de um cara chamado Albert Camus, que tem uma frase do Albert Camus, que é o Franco Argelino, que ele diz assim: não se pode criar experiência, é preciso passar por elas, né? E é o que o Clancy faz, né? Ele vai em busca de experiências, ele faz um podcast procurando respostas de por que vivemos e por que morremos. A vida e a morte é um tema central no desenho. É altamente psicodélico. Você tem hora que você fica completamente tonto, porque é muita informação. A trilha sonora te ajuda a viajar mesmo sem ter tomado ácido. Os desenhos é necessário uma atenção assim tripla para você ver tudo que está acontecendo. Mas no final das contas, esse tema existencialista, sabe? Ele está presente e de forma muito pesada. Então, assim, o Clancy entra numa cufa, né? Entra para ele nascer em outro mundo, para ele ter uma nova experiência, ele entra lá na vagina, né? Que também podia ser uma cufa daquelas dos hindus, né? Dos anos 70, que as pessoas iam para a Índia para ter experiências extrasensoriais, talvez viajar, talvez renascer, né? De novo, voltarem renascidas, né? Os ocidentais, no caso, né? Iam para a Índia, entravam naquelas cufas. Eu me lembrei muito disso quando o Clancy entra, né? Para renascer em outro lugar e depois voltar, tendo tido aquela experiência, né? Então, rapidamente, é uma das coisas que eu percebi. Vocês podem prosseguir aí no que vocês acharam. Do pouco que... Laísa vai falar. Vai, Laísa. Do pouco que eu assisti, o que eu percebi é que são conversas muito densas, né? Muito pesadas até assim, porque esse universo da vida, da morte, não é todo mundo que curte falar. E eu acho engraçado que a conversa ela flui tão tranquila, de uma forma, e enquanto isso o desenho, ele vai chamando a atenção pra gente que enquanto eles conversam, a vida vai correndo. Vai acontecendo, as pessoas vão indo pro abate, né, assim, cheio de alegoria e simbologia. Eu achei, assim, bastante interessante. E fica mesmo esse papo, parece umas conversas do Max, quando a gente está conversando. Valeu aí pela parte que me toca. Principalmente quando ele tá um pouquinho cheio dos goró, né? As gravações. Sim. Eu não bebo, que diz que eu bebo. Gente, um de cada vez, um minuto. Klaus, no início, por favor. Pronto. O mais incrível é que o áudio, né, não é gravado em estúdio. É o podcast mesmo do cara que chega lá e conversa. Por exemplo, o primeiro episódio, que é com o doutor, né, sobre drogas, né, que é o Dr. Dream Whisky. Aí tem a da morte, que é uma podcast, que ela também é uma funerária. Ela é agente funerária, ela, na verdade, é podcast. E agente funerária, que ela fala sobre a morte, como surgiu aquele negócio todo ali. Essa parte que tu assistiu, o segundo episódio, foram duas pessoas que eram hindus, realmente são hindus, eles dois. É a Anne Loft, que é uma escritora, e o Roger Morkus, que é marido do outro escritor, agora o nome dela não me lembro, que eles são hindus e fazem ensinamentos na Índia sobre a vida, né? E o mais conhecido deles, tudinho, é o Damien Ashcroft, que esse eu nunca nem sabia disso, cara. O cara ele foi sentenciado à morte, cara.
poxa, só porque ele vivia numa cidade lá nos Estados Unidos agora, que todos eram religiosos, e só ele que cultivava essa negócio de magia, o de ocultismo, né? Foram 3 condenados à morte. Bom, foi sentenciado, só ele que foi sentenciado à morte. Mas aí ele finalmente conseguiu descobrir, né, a verdade, que ele não tinha matado as 3 crianças lá da história, cara. É bem interessante. E Larissa, nosso último episódio, não foi o último episódio que eu acho mais massa, é o último episódio, da mãe dele, ó. Eu só assisti até esse terceiro. Que o cara era inocente, tinha sido condenado à morte. Isso, é o vômito do sorvete. Pois é, por isso que se explica até por a duração incerta dos episódios, que eles variam de 20 a 36 minutos. Porque o cara disse que era programa assim com mais de 1 hora, aí ele pegava trecho, né, principalmente de 20 minutos, para poder transformar em animação. Isso. E essas coisinhas que aconteciam no meio, ele pedia pra pessoa ir lá e gravar de novo para fazer esses trechos e juntar, né? Aí ficou muito fluido, né? Aí por isso que tem episódio que eles estão conversando, aí pronto, o primeiro do zumbis com o presidente, a pessoa lá aleatória tá em trabalho de parto, ou então ele tá atirando, ele fica, morre zumbi, morre, então ele vai ajudar a mulher no parto, ele, respira, isso aqui. Justamente por isso. Aí no segundo, né, no terceiro, que é dos palhaços, quando eles viram aquela massa de carne e fica passando nos cubos, é muita viagem. Aí aparece menino... Eu entendi claramente... Desculpa. Eu entendi claramente fezes. Aí tem uma hora que fica só os o desgraçado da criança pegou meu olho, isso aqui. Aí essas cenas eles foram regravando e depois continuava a conversa, né? É bem viajado, né? Foi muito legal. O ponto alto é a conversa, né, gente? Assim, o ponto principal é a conversa. Os demais são alegorias mesmo para chamar assim, a atenção, entendimento, para a gente visualmente, né, assim, falando. Mas gente, eu dá até para você assistir só escutando mesmo, né? Gente, eu acho que ele é um exercício de neuróbica, certo? Neuróbica aí para o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, é aquele tipo de exercício, atividade mental em que você procura fazer atividade de forma diferente ou fazer 2 atividades ao mesmo tempo. E para poder desenvolver a capacidade cerebral. E no caso do Midnight Gospel, ele é um exercício de neuróbica, porque nós temos um podcast que foi gravado, eu acredito que ele foi gravado em estúdio, numa entrevista, num podcast de entrevista, onde ele pegou o áudio, depois ele pensou com o roteirista da animação como seria a animação, pediu, então, para o convidado falar algumas coisas para poder complementar na animação, e fez a animação, que é, muitas vezes, todas as vezes, uma viagem grande, só que não dialoga diretamente com o áudio. Só que tem pontos de confluência com o áudio, né? E referências, recheadas de referências interessantes. Todos os episódios, eles tratam, assim como o Marx falou mesmo, né, de existência, vida, morte, espiritualidade, autoconhecimento. E quando a gente percebe que ele usa referências tão interessantes, você faz uma dupla viagem. Você poderia só escutar o episódio, como a Laísa falou, ou você poderia desligar o áudio e só assistir a animação. Você teria uma outra compreensão também que poderia se dialogar quando você assiste os 2 ao mesmo tempo. Eu fico abismado quando eu assisto, escutando e olhando, cara. Eu fico buscando referências e o cérebro fica a 1000 por hora quando eu assisto um episódio dele. Exato. E tem coisinha acontecendo ao fundo da animação, tem muita. Aí você fica prestando atenção, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, escutando a conversa e começa a sentir aquilo tudo, né? E aí fica procurando coisa na tela também. E os olhos e o cérebro os olhos, né, ficam viajando também, procurando as coisas. Isso. Interessante que um episódio que mais me chamou a atenção foi o episódio 5. Eu gostei de todos que eu vi, mas o episódio 5, que é o tocador de colheres,
em que isso, das colheres, em que ele vai para um planeta que é uma prisão, e aí ele fica num loop, ele está ligado ao pássaro, o pássaro que está ligado à alma, que seria a alma do presidiário, Bob, que é bárbaro, né, selvagem, muito brigão, assassino, etc. E ele fica conversando com esse pássaro da alma, do Bob. E eles ficam em loop. Toda vez que o Bob ele tenta sair da prisão e é assassinado, de acordo com as formas que ele vai, as ações que ele vai tomando, matando pessoas, ele volta e tem um novo aprendizado espiritual, que dialoga diretamente com o que eles estão conversando, com a questão da consciência única, fazer parte de um todo, com a consciência de todos. E aí a morte, quando acontece, é uma viagem grande, né? Porque tem um deus e uma deusa, que são vários olhos, tem uma balança, tem um pássaro da vida, que vai da mitologia egípcia, a balança da mitologia egípcia com o deus da morte. Cara, é muito massa. Tem referência ao poço, quando ele sobe a corda. Cara, é muita referência. O cara tem tanta referência que o cara tem tanta referência que ele não sabe qual usar, então ele usa tudo. Tudo de uma vez. Tudo Parece de uma vez. um soco no estômago, cara. Rápido. No caso aí, é uma sequência de golpes, muita referência. Tipo, sem contar também que o Clancy... Aí, Vitor, sem contar também que o Clancy, quando a gente vê ele naquele, tipo assim, universo real, porque eles estão num simulador, então dá a entender que aquele simulador era um eletrônico que criou esses diversos centenas de mundos ao mesmo tempo, tanto que tem uns que ele não pode visitar, porque eles estão em processo de autodestruição, né, de caos, de apocalipse, e eles são bloqueados. E aí a gente aprende mais... a gente já aprende sobre o Clancy, que ele tem aquela aparência infantil, mas ele tem mais de 40 anos, que ele tem problemas com a irmã, com os pais, né, que ele pediu dinheiro emprestado para comprar aquele simulador. Ele quer virar o espaço cash, né, para poder pagar o que deve. Parece um pouco a gente, né? Sim. Parece um pouco a gente agora Cast. Parece Agora Cast, só tem um fã que aparece lá, que ele se preocupa em não perder aquele único fã. Não queremos perder você, nosso único fã, viu? Seja lá. E isso aí aparece no episódio, né? Que ele tem um novo inscrito, ele manda uma mensagem pro novo inscrito, acho que é o quinto inscrito que ele ganha. É o do sorvete. Aí ele vai gravar um especial pra ele e tem ceninha pós-crédito, né, dele, durante os créditos, que ele vai editando um áudio com um mixador de som, é muito bacana, né? É uma história dentro de outra história também, a história dele no mundo real e do simulador. Nós temos 4 fãs robôs, com você é 5, não queremos perder, vamos mandar um sorvete pra você. Não, fora aquele cachorro, né, aquele cachorro do primeiro episódio do presidente, que tem um buraco negro, que aqui e acolá sai uma coisa de dentro dele. É muito legal. Agora é engraçado, né? Que ele traz sempre os sapatos, né, da galera, né? Uma lembrança que ele pega do. Eu acho que são eu acho que são universos reais mesmo. São universos reais que ele visita. Tem aqueles universos lá são reais e aquela CUFA tem uma tecnologia capaz de fazer com que ele chegue até esses lugares. E o cachorro dele, né, também é acesso, né? É um acesso a outra dimensão, né? Pelo menos a gente entende assim. Que eu, assim, me tocou mais, né? Porque vários episódios, que me chocou mais foi aquele 9º episódio sobre a mãe dele, né? Que aí eu fui ver que realmente quem fazia o podcast realmente foi a mãe dele, cara. Que ela é psicóloga e clínica terapeuta, né? Uma coisa assim. E antes de terminar o podcast, depois de terminar o podcast, o desenho, antes de lançar o desenho, ela foi e faleceu, cara. Dessa parte eu não sabia. Eu fiquei assim, Ela faleceu 3 semanas antes. Isso. De lançar. Aí eu fiquei assim, cara, é demais. E é tão lindo assim você ver. O episódio é incrível. Né? O significado da história do nascimento, como ele nasceu, como ele viveu a vida dele, e ela até mesmo após no decorrer da vida dela, ensinando ele, né, a viver.
Não, cara, é o episódio mais lindo, sem dúvida, é o oitavo, o último episódio dessa temporada, é o episódio que fecha. Ele começa a conversar com ela, mas ele bebê. Ele É, isso começa sim, a beber, e é, enquanto eles estão Sim, conversando, sim, ele mas eu ainda vou assistir, não dá spoiler, não. Desculpa, Laís, mas esse momento é um momento de spoiler. Você, ouvinte, você que está nos assistindo, se você não assistiu Midnight Gospel, lá Não, vai ele. spoiler do último episódio. Esse spoiler não precisa nem ser considerado spoiler, porque é tão lindo que o que você souber dele vai te dar Não dá mais pra vontade de spoiler assistir. assim. Te dá mais vontade de assistir. Vai. É igual Cyberpunk Rasga. 2070. É É, igual, é igual um jogo bom. Você pode dar spoiler. É igual filme pode bom. dar spoiler, meu amigo. Eles estão conversando, ele começa a beber e ele é levado na conversa por ela vai cuidando dele. Ele vai crescendo enquanto estão conversando e ela vai envelhecendo. É. Até chega um momento em que ela morre. Cara, Não, tem um incrível. soco lá na barriga, no estômago. E ele Momento já Tem um vira soco no pra ela, estômago. né? Não, Não, momento tem de um choro. soco. Você pensa que acabou o episódio, aí ele vai engravida do nada e dá a luz a ela. Cara, começa É porque. tudo ao contrário. Ele Não, vai Explodiu a cabeça. envelhecendo e ela crescendo, ela bebê, ele cuidando dela e conversando. posso falar, Bicho, Jonathan? fala Posso aí, falar? É porque o Midnight Gospel, ele tem muito. Ele bebe muito da reencarnação hindu, né? Do hinduísmo, daquele negócio de aprendizado, de voltar, renascer para aprender de Isso, novo, isso. né? E o cara agora tem um soco na barriga no último episódio, quando ele pergunta, né, se a morte é inevitável, o que fazer? A resposta, chorar, né? É impactante, porque todos nós, diante da morte, né, nós só podemos chorar. E é uma viagem que quando você, de fato, pousa, vem daquela viagem, daquelas andanças, Isso. cara, você fica impactado ali durante uns 10 segundos assim, o que foi isso? Né? O que foi isso? Aí você vai voltando assim de novo. É como se você estivesse voltando junto com o Clancy. Quando ele volta, né? Sempre, às vezes ele volta voado, porque o mundo tá desabando, tá queimando, tá pegando fogo, sei lá. E quando você sai daquilo ali, é como se você saísse junto com o Clancy, né? Você fica um bom tempo assim pensando no que você assistiu, e depois é que você vai processando. Isso. Mas todos os episódios são esses, são planetas que estão à beira do apocalipse, à beira da destruição, da morte, e ele vai voltar, ele só transmitiu a consciência num corpo clonado, né, num corpo que foi modificado pelo seu computador central. O último episódio... Tem um episódio até que ele fica aquele cheio de pop-up, né, na frente, aí acaba clicando sem querer em um. Aí vem aquele corpo todo estranho, com pés de cobra, com corpo de cavalo, uma clava no lugar da mão. Isso. E tanto que o simulador dele é usado, né? A gente pode até pegar isso aí como uma espécie de referência. Talvez por isso que diversos mundos que ele visita estão acabando, né? Porque ele já pegou um aparelho usado. Pode ser também. Vai de cada um. Cara, o último episódio, com certeza, ele é o mais bonito, não só ele, também as piadas internas, enquanto eles estão conversando e caminhando, existem ursos de pelúcia, como se fosse a terra dos ursinhos carinhosos, sabe? Em que vão trabalhando a questão do amor, como é que é o sentimento de amor, de ternura nas relações entre eles, com outros animais, médicos e tal. E no final ele e a mãe dele se transformam em planetas, é a coisa mais linda que das coisas mais lindas que eu já vi sendo transmitida de uma forma psicodélica, cara. É a relação mãe-filho e sobre a natureza da existência, a natureza da continuidade, o sofrimento de perder alguém que ama, sabe? É muito lindo, não deu para deixar de chorar, não deu para conter as lágrimas nesse episódio. Tem 3 obras que lidam com isso de uma forma muito boa, por mais que às vezes sejam um pouco maior. Um é daquele Thundercats de 2011,
que tem um episódio que eles encontram uma raça de seres vegetais e eles não sabiam de início. Tanto que o Lion conhece um ainda bebezinho, que eles têm um dia os de novos, vida. né? Os novos Isso. moleques. Para É, eles é uma vida inteira, assim, de vários anos, mas pra gente, o próprio Thundercats, é um dia. minutos. E minutos, a não gente é dia, chora não. no final, cara, porque Ele vai tem embora. hora assim que. Tem uma hora que uma águia pega um meninozinho, ele queria ser valente, o guerreiro. Aí o Lion corre atrás. Nesses poucos passos, ele encontra o menino já tá mais velho. Aí ele diz: Nossa, eu finalmente encontrei vocês, eu tava perdido, porque pra ele foi muito tempo. Aí pro Lion foi segundos, assim. Ele diz: Não, eu tava te procurando. Nossa, você nunca parou de me procurar, né? Isso é um amigo mesmo. Aí vai te emocionando até o fim, até que o menino vira velho e se desfaz. E tem outra que é do Westworld. Você lembra? Na conversa do personagem do Anthony Hopkins com o Bernard, dizendo que o ser humano, na época que eles estavam vivendo, né, num futuro distante, era praticamente o deus deles. A religião estava acabando porque o ser humano conseguiu já praticamente criar vida, que eram os androides. Só um minuto, só um minuto, Vitor, por favor. Max, Vai. um minuto. Max, desliga o microfone, por favor. Tá com esse plástico bolha aí, né? Ele pensa que pronto. Desliga o microfone quando sair, Max. Pronto, ó, quando tu quiser me falar comigo, é só me chamar. Beleza, desliga o microfone aí. Pronto. Valeu, Aí continua. aí dizendo assim pro Bernard que o ser humano em si fez quase tudo o que queria, já produziu quase tudo que queria. Viagem para outros planetas, coisas microscópicas, eliminar doenças. A única coisa que estava faltando era, para se realmente virar um deus, era ressuscitar os mortos. E talvez um dia eles conseguissem, mas até lá era continuar buscando. E eles estavam já conseguindo criar a vida. É isso aí, virar um homem sendo o deus do homem. E outra também que era do Supremos. Não sei se alguém já leu. No volume 2 da Panini, eles pegaram essas histórias de 2004, 2005. E o Hulk foi sentenciado à morte, mas como marketing. O pessoal queria um bode expiatório pro caos que aconteceu. A identidade do Hulk vazou, que era o Bruce Banner, prenderam ele. E ele ia ser julgado, sabendo já que ia morrer. Até a referência com o filme do julgamento do Hulk, que quem defendeu ele foi o Matt Murdock, que era o Demolidor. Aí chegou o veredito, né? Que já sabiam que ele ia ser condenado à morte. E fizeram um funeral para ele depois, né? Explodiram ele com a bomba atômica, né, tudo. Aí na igreja foram ler o testamento dele. E ele dizendo que como cientista era para ele, um cientista, a vida após a morte era quase que certeza, porque eles aprenderam que nada na vida se perde, né? Tudo se transforma. Então ele poderia morrer, o corpo físico morrer, mas as moléculas dele iam se transformar em outra coisa, talvez no futuro fizessem parte de uma estrela, do planeta, de uma árvore. Ele achava que o universo poderia ser incompreensível, pequeno demais, para só a consciência do ser humano se perder. Talvez ela também se transformasse em outra coisa. É muito. A gente vai assistindo e vendo isso aí, a gente vai juntando as peças. É muito com o Midnight Gospel, com esses episódios. O muita referência. Jonathan falou aí dessa questão aí das relações desse último episódio do Midnight, e eu acho que essas relações, principalmente quando questões de família, não é? Entre pai, filho, mãe, filho, elas também, elas são bem exploradas. Na animação do BoJack, né, do BoJack Horseman, tem um episódio que ele é completo, todo o episódio é o discurso dele no enterro da mãe dele, que é um ponto focal, assim, para o rumo da história, para quem acompanha, não é? A partir da morte da mãe dele, porque ele teve uma infância conturbada, né? Que a história do BoJack é um cavalo que ele teve uma família, né, conturbada,
eles usam os animais, né, no desenho, é uma coisa, existe essa transformação, e aí, nesse caso, ele era um astro dos anos 90 que estava esquecido, né, e ele só é lembrado por conta do seriado que ele levou. Então, assim, durante a trajetória, ele tem também essas questões de família, e eu acho interessante, porque isso é um ponto, como é que eu posso dizer, a ponto de você ser um episódio inteiro, ser o discurso do enterro da mãe dele, é bem interessante mesmo e tocante também. Eu ia falar antropomórfico, né, Laícia? Eles usam coisas antropomórficas, né? No Bojack, né? Isso, valeu, Max. É isso mesmo. Agora, para dialogar e agora, ressignificar a personalidade de cada personagem, né? Aí eles fazem essa brincadeira do cavalo, o Bojack ser o cavalo, como é que é o nome da gatinha? Caroline, é isso? Caroline, que é a mais humana, né? Que eu acho a personagem mais humana, e o cachorro que é o bobalhão, né? Que é o Peanut Butter. Que é aquela pessoa que não tá nem pra nada, né? Que é super divertida, fiel, não é isso? É muito bom, muito bacana. Agora, só lembrar aqui de uma coisa que me emocionou. Na verdade, não, eu rio até hoje. Nos Simpsons, num daqueles contos de Natal deles lá, aparece o vovô Simpson, né? O Abe Simpson na janela assim, né? Aí a Marge, homem, eu acho que tem alguém lá fora. Aí ele olha pro pai dele lá na janela dando a mão. Não é ninguém, não. Aí fecha a escotilha, velho. Eu tô aqui. Beleza, vamos passar eu sei que é cruel, mas é engraçado. Vamos passar para Rick e Morty agora, né? De onde surgiu Rick e Morty e do que trata? Quem gostaria de começar falando? Rick e Morty. Posso dar uma palavrinha? Vai lá, garoto. O Rick Morty, né, vem de uma paródia, né, agora não esqueci o nome dele agora, na peste. Rick e Morty, ele foi lançado como um episódio piloto no canal Adult Swim, ainda na Cartoon Network, só que Adult Swim ele não é mais da Cartoon Network. Victor, esqueceu de falar, viu? Adult Swim agora tá na HBO. Tá na HBO, certo? E mudou o horário também, né? Tá de 8 da noite agora, tá mais cedo. E ele era apenas um curta-metragem que foi lançado no Adult Swim, ainda na Cartoon Network, fazendo uma paródia com os personagens do filme da trilogia De Volta para o Futuro, do Robert Zemeckis e Steven Spielberg, né? Que fazia uma paródia com o Dr. Brown, que é o Doc, eles chamaram o Doc de Rick, e o Marty tiraram um A e ficou Morty. Então ficaram os dois personagens, Rick e o Morty, Doc e Marty viraram Rick e Morty, e eles fizeram tanto sucesso que os produtores da Adult Swim entraram em contato com os produtores do Rick e Morty e convidaram, por que a gente não desenvolve uma primeira temporada de uma série com esses personagens? Então, em vez de viagem, simplesmente viagem no tempo, que como acontece na trilogia De Volta para o Futuro, eles vão além, eles vão agora para multiversos. Quem gosta de falar mais alguma coisa? Como é que é o nome do produtor mesmo, hein? Agora deu. É o Justin Paulesse e o Dan Holland, isso. Justin Holland. É o Justin Holland. Ei, e detalhe, esse longa, a primeira vez que ele passou no festival curta-metragem, viu? Na Califórnia. Foi um curta-metragem. Sim, o curta, passou no Festival de Cinema, no Channel 101, na Califórnia, que foi lá que o Adult Swim descobriu descobriu, né? Viu o curta e combinou com ele, criaram o anime, ou o desenho. É o Justin Holland, o anime. O anime. Da minha cabeça, não sei por quê, cara. Mas tem uma história muito legal também, que o Roiland, ele queria um show que fosse mais ou menos assim, de 11 minutos. Mas o Adult Swim, ainda na Cartoon,
pressionou para ele fazer um programa de meia hora. E aí foi dizendo, né, foi desencantando um pouco, ele estava se sentindo esgotado. Ele fez 3 pilotos para a Fox e foram rejeitados. Aí ele começou a ficar mais triste, tudo. E aí, mas que o primeiro rascunho, ele foi feito assim, que foi pro lote da Paramount, em 6 horas, cara. Ele se juntou lá com a galera, bora. Aí foram fazer. Aí depois, esse foi para o rascunho do primeiro episódio, que foi lançado. E quem gosta de falar aí? Quem gosta de falar das temporadas de Rick e Morty? Vai lá, Max. Rick e Morty. Peraí, antes de falar das temporadas, eu prefiro falar por que Rick e Morty, eu acho que ele atrai tanto. Diga lá. Ele atrai tanto porque o Rick é um personagem muito niilista, né? E é muito Schopenhaueriano, né? Niilista, Schopenhaueriano. Isso deveria ser uma tragédia. Ele deveria ser chato e odiado. Porque ele não é gente boa, de fato, mas ele se torna muito engraçado justamente por ter esses traços, né? De um niilista que não liga para nada, né? A gente bola de rir. Ele é alcoólico, alcoólatra, né? Também. E isso vai muito por causa do que ele viveu, né? Se ele convive com diversas realidades, então ele acaba sentindo que não precisa daquilo, que sempre tem outra. Só um minuto, Vitor. Laícia? E ele diz, eu tô tranquileba, ele é muito tranquileba, muito tranquilo na dele, né, assim, ele vai nas dimensões com o neto dele, e o mundo pegando fogo, e ele achando tudo muito natural, ele sempre tem uma solução, uma palavra, não é, para fazer com que os dilemas da neta dele, que é Fute, inclusive, eu gosto muito da segunda temporada, porque a Summer, ela vai para as aventuras com ele, né, e eu acho extremamente, assim, daquela Patricinha, vamos dizer assim, aquela menina fútil, preocupada muito com a aparência, com aquela coisa da faixa etária dela, mas ela se mostra uma fortaleza, assim, né? E eu acho muito engraçado também. E uma das personagens, assim, quais são os personagens que vocês mais gostam? Porque eu tenho vários. Eu adoro o Lápis da Silva. Gosto muito da Beth. Acho a Beth, assim, para mim a Beth é a melhor. E assim, ela é a mais centrada diante do caos. Ela tá sempre ali centrada, mesmo quando ela entra em conflito, né, achando que ela é um clone, é muito legal, eu acho muito bacana. Será que ela não é mesmo um marido clone? dela é o O, né, gente? Assim, bem na nossa linguagem. Acho tudo muito divertido. Qual é o personagem para vocês, assim? Acho que é pessoa pássaro. Eu gosto do Snuffles. O nerd, quando assiste, ele se encanta com o Rick, né? Que é uma figuraça diferente e tudo mais. Mas tem outros personagens que vão atraindo também. Acho que todo personagem da série sempre tem um lado que a gente não ia suportar de verdade, assim. O Mori, ele é muito apático, né? Ele sofre muito, ele não se impõe. O Rick quer tudo do jeito dele. Aí a Summer também é patricinha. A Beth ela vive brigando com o marido que também não é lá essas coisas. Porque ele é publicitário, mas não serve para quase nada. Tá desempregado. E Jerry, engravidaram muito cedo, né? Ela tinha 17 anos. E ele menospreza ela sendo uma cirurgiã, mano. Eu sou cirurgiã de cavalo. Aí ela, poxa! Ela tá ali salvando o animal. E ela também é infeliz, né? Muitas vezes com a vida, mas eles se amam. Aí fica aquela coisa, a gente odeia, aí depois passa a gostar deles por alguma razão, por alguma situação. Aquele episódio que eles dão vida ao lado ruim deles, né? Naquela clínica de terapia de casais do espaço, que o Rick leva eles. Que quando é a mente do Jerry, a vilã, a Beth, vira uma aranha gigante, né? E ele, na mente dela, vira uma ameba. Mas aí, o lado ruim deles
se juntam e conseguem criar um caso lá dentro, se soltam, e o próprio terapeuta não sabe o que está acontecendo, dizendo que lá no ruim deles entra em cooperação, que o relacionamento dele é muito estranho, é muito legal. Mas o Snuffles é o melhor personagem, o cãozinho que ficou inteligente. Gostaria de falar das temporadas do Rick e Morty. O que atrai mais, gente, no Rick e Morty? É o conflito familiar ou a questão da ficção científica? Do multiverso? Eu acredito que seja mais ficção científica, né? Como eles conseguem aquilo, das coisas tudo errado na vida deles, e eles acabam desenvolvendo uma maneira de dar a volta por cima, né? As trapalhadas do Morty lá, que sempre o Morty tá errado. Mas se bem que tem um episódio que, se eu não me engano, não lembro como é, que é assim, o Rick deixa o Morty escolher uma aventura. Aí o Morty vai e escolhe. Isso. Dá tudo errado. Né? Que é aquele do rei que é pedófilo, né? O rei não era pedófilo, não era o rei? Isso. Pronto, na terra do gigante lá. E era o rei Juju. Isso. E o mais engraçado é que no final, eles passam pelo portal e o Rick, que foi, Morty? Ele disse, passa bem quietinho, nada. Aí quando ele passa, aí o Rick volta com a pistola e como se dissesse, ninguém mexe com o meu Morty. Isso. A gente tava perguntando, Laís, o que atrai mais, Laís? Que atrai mais? É a ficção científica ou o conflito familiar dos personagens, a relação dos personagens? Porque na hora não estava mais conseguindo ouvir vocês, aí eu saí e voltei. Eu acho que é um conjunto, não é? Uma coisa permite desenvolver a outra bem. Isso. Um conjunto. Não é? E sem falar o tipo de humor, né? Que realmente chama atenção. É um humor ácido, mas eu não vejo assim tão agressivo. Já vi mais, né? Assim, já acompanhei outras animações mais pesadas, vamos dizer assim. Ele não que não seja, mas é pesado, mas de uma forma que faz a gente rir mesmo. A gente ri assim, espontaneamente. E eu acho que é o conjunto que atrai, não é muito assim. Pesado, mais suave, né? E o Rick é muito especial, né? Ele é muito carismático. Com certeza. O Rick é demais, né, bicho? Aquele voo que a gente E é legal como ele foi mudando, né, no decorrer da série. Ele é aquele cara que estava consolado de sempre ter um universo para onde fugir de situações de problemas familiares. E ele vai se apegando aos netos, né, que passaram a conviver com ele, porque quando começa, ele já tá morando lá com a filha dele, então ele morava em outro canto. Ele tá morando agora com a filha. E aí ele começa a se afeiçoar, porque para ele podia, se acontecesse alguma coisa, como aconteceu já 2 vezes, né? Uma não foi tão mostrada, mas aconteceu. A gente viu no episódio que o Morty descobre a sala de memórias perdidas, que ele já tiver trocado de universo 2 vezes. Então, para ele, era só sair, o mundo morreu, ele voltava, né? Para outro. Foi o momento mais filho da puta da série. Filho da puta do Rick na série foi esse momento, quando ele pega e abandona a família num mundo em que ele destruiu. Aquela dimensão que ele estava. Ele pega e abandona eles depois que eles se transformaram em louva-a-Deus, depois eles se transformaram nos monstros, né, meleca e tal. E mas aí a família dele ficou intacta. O que aconteceu foi o resto do mundo. Ficou intacta, abandonada naquele mundo. Entendeu? Exato. Esse é o filho da putagem. Isso. Em vez dele pegar a família dele e levar para outro local, ou tentar reverter o que ele fez, não, ele abandonou e simplesmente foi para outra dimensão, enterrou o corpo dele e do Morty, e já tinham morrido. E tomou o lugar deles, sabe? É tanto que no 2 episódios seguintes, eles voltam lá para aquela dimensão e eles se transformaram em tipo de ogros, guerreiros, rivais, sabe? Eu acho que foi o episódio que a Sam ela vai sair com o Rick, uma aventura só dela.
Sim. Não, Acho que foi no esse Foi episódio não, aí. não, foi não. Foi Esse- quando eles foram resgatar o Rick na cidadela. Isso. Foi. E o que a Summer sai é porque o Maury fica cuidando do bebê, né? Isso. Isso. Então, Aí, pessoal, eu não sei vocês, mas eu só fui descobrir que tinha cena pós-crédito na terceira temporada, quase indo pra quarta. Aí eu tive que voltar tudo e ver cena pós-crédito por cena pós-crédito. E nesse episódio aí, que a família foi abandonada, surgiu outro Rick, outro Maury, que eram todos deformados também. E eles disseram que fizeram a mesma coisa. Foram só eles para essa dimensão que estava ok para eles, que era todo mundo igual a eles. E a sociedade já estava normal, assim, deformada, mas estava normal, estava todo mundo consciente. Normal E pra eles disseram que fizeram merda naquele mundo deles, que todo mundo ficou com aparência humana e eles saíram para isso, todo mundo tava deformado, porque eles aí lá estavam iguais. Aí a gente fica mais doido ainda, assim, meu Deus. Muito bem, gente, vamos para os nossos segredos sombrios. Quem é Evil Maury? O que guarda a cidadela dos Ricks? O que a gente pode esperar da quarta temporada? O restante da quarta temporada, né? Já começaram uma parte dela. Tem uma teoria, Mas né, é que não sei se é sério, né, que o Devil Maury, que o Devil Maury, na verdade, é o Maury original do Rick original, né? É, tipo assim, ele é do universo 637, né? Mas, Klaus, a gente tá falando de... 137, eu acho. Klaus, a gente tá falando de multiverso. Não, então não existe universo original. Pode ser do universo A1. A1. Entendeu? Você tem que dizer qual é o número do universo. Universo A1, primordial. Não tem o Rick? Sim. Pronto. O universo original dele é no C-137, que foi ele que abandonou. Quando ele abandonou aquele universo, ele deixou o Maury lá. Caiu o Devil Maury, na verdade, que é o verdadeiro Maury do Rick que estão assistindo nos episódios hoje em dia. Isso. Então, eu estou dizendo que é isso. Né? Aí o que esperar da quarta temporada é que o Devil Maury venha aparecer de novo. Né? Aquele Rick que a gente conheceu no primeiro episódio já tinha vindo de outro universo e aquele Rick do 187 morreu e Não, Maury... É o contrário. O Rick que nós estamos assistindo é do C-137, que já saiu do universo dele para o outro universo do Maury, que é o 58. Que aí, quando eles dois fizeram aquela merda toda lá no mundo 58, eles foram para outro universo, que onde estavam o Rick e o Maury morto. Que aí ficaram naquele universo lá deles lá agora. Agora o Max quer falar. O Max quer falar aí. É porque, infelizmente, eu não vou poder continuar participando. Aí eu posso já falar minha fala de despedida? Vai lá, manda aí. Rick e Maury, sua despedida aí. Não, é assim, eu agradeço a vocês, né, pelo programa, agradeço a audiência aí que está do outro lado, que vai ver esse programa, e quero só agradecer a todo mundo, e até o próximo programa, continuem nos acompanhando, nos apoiem no Padrim, e é só. Beleza. Foi um prazer. Gruge, tchau. Beijo. Valeu, alô, galera. Alô, Laícia, Vitor e Klaus. Beijo. E aos 5 fãs que nos acompanham sempre. 4 robôs e o novato aí que entrou. Beleza. Falou, galera. E o Mark Zuckerberg, que tá escutando a conversa e dizendo que não tá. Falou, tchau, galera. Infelizmente eu vou ter que partir. Vou entrar aqui numa cor e foi... Oi. Beleza, valeu, Max. Pessoal aqui do Facebook tá perguntando, você é radialista? Somos podcasters do E Agora Cast aí. Então, cola aí da gente, olha o nosso site, nossos artigos e nossos podcasts aí. Vamos continuando então. Valeu, Max, um abraço. Falou, tchau, um abraço, tchau. Gente, vamos fechar então. Rick Maury aí, Vitor. Cara,
Rick and Morty é uma coisa assim, fora de série. É realmente algo muito massa. Assistam. A partir da 4ª temporada, acho que por essas coisas que aconteceram durante, né? Sempre foi meio conturbado. Eles fazem piada com isso, de aquele personagem, o Senhor Bunda Cagada. Eu sei de onde surgiu. Que ele mesmo faz piada, dizendo que eles calça cagada. Calça cagada. Que eles fazem piada, dizendo que só vai lançar uma temporada daqui a 1 ano e meio, como sempre. É legal. Tem muita coisa filosófica, coisa bem atual, assim, eles refletem sobre eles mesmos, tudo com aquela pirotecnia e loucura da série. De crítica social, crítica sobre os países, sobre a família americana, casamento, relacionamentos, como você se porta, frustração. Isso. Nós temos uma mensagem. Só um minuto, gente. Nós temos uma mensagem aqui da Joana Carla Farias. Ela disse aqui: manda a Laís ir lavar a louça. É isso aí. Valeu, Joana. Laís, vai lavar a louça, hein, Laís? Valeu, Joana. É só o que eu faço nessa quarentena. Ô, comédia. Gente, Rick and Morty é show. Olha, tem um episódio do Planeta Música que eu amo. Esse episódio eu assisto mais de uma vez, porque é muito engraçado e interessante também. Sempre com as mensagens aí, como o pessoal está dizendo, mensagens para a gente refletir, né, sobre o mundo. E também assistam, também vendo essas questões que são abordadas, a crise do casamento da Beth e do Jerry. Tem também um que eu gosto muito, que é do Expurgo. Essa crise que nunca passa. Essa crise que não termina. É verdade. E o Expurgo, eu adoro esse episódio também, do Expurgo, acho bem interessante. E referência ao filme também, né? Eles referenciam o filme, é muito bom. Agora me esqueci. Esse é o episódio do Expurgo. Vai, Cláudio. Fecha aí, Rick and Morty. Bom, eu espero, né, que no próximo o Devil Morty apareça mais, porque nesses últimos episódios ele nem apareceu. E eu espero aquele problema lá da Cidadela, né, que ele virou o presidente. Isso. Tu tá assistindo os atuais, Klaus? Isso, a 4ª temporada. O que tá saindo agora? Sim, o Devil Morty saiu ainda não. Essa é massa. É massa também porque a partir da 4ª que começaram a assumir os palavrões, né? Não sei se foi por conta do horário que ele tá passando. Antes sempre tinha um bip. Inclusive na dublagem, sempre tinha um... Agora tá aparecendo. Não. Os que eu assisto nunca tem bip, não, filho. Só que não pode Pois é, não, isso que eu tô dizendo. A partir da 4ª temporada, começou a não censurar mais. Isso eu achei massa. Até o novo bordão do Rick, que dizendo, agora o novo bordão, é foda. É foda. Eu estava vendo numa reportagem que parece que essa próxima vai ser toda de remontagem, feita com remontagens aí. Aí vamos aguardar, né, ver como é que vai ficar. É isso aí. Mensagem aqui da Rochelle, acompanho sempre seu post. Obrigado, Rochelle. Um beijo. Seja bem-vindo aí, pessoal. Júlio César chegando aí. Gente, vamos passar para o bloco 4. Narrativa do absurdo e narrativa fantástica. Por que se dá tão bem com as animações adultas? Por que encaixa tão bem? Alguém gostaria de falar? Alguém gostaria de explicar o que é narrativa fantástica e narrativa do absurdo? Sendo curto e grosso, dá bem com animação, porque uma loucura desse jeito ia ficar muito estranho e caro para fazer com pessoa de verdade. Pronto, valeu. Valeu. Narrativa do absurdo, vou explicar rapidamente, é um estilo de narrativa que é utilizado geralmente na literatura para aquela narrativa, aquele desenvolvimento textual onde existe uma situação de um personagem que está numa realidade e se encara com situações totalmente absurdas. No caso, o exemplo foi Franz Kafka, que escreveu o livro A Metamorfose, onde ele não aceita a pressão social da família, do mercado de trabalho, etc., e acaba se transformando num outro ser, numa barata, num inseto. E nós temos a narrativa...
É Hã? um prato cheio, né? É um prato cheio, Jonathan, porque ele transita entre a realidade e o sobrenatural, E o né? sobrenatural e o fantástico. O fantástico, diferente da narrativa do absurdo, é aquela em que tudo já vai começando a ser fantasioso, fantástico, e traz referências e críticas dentro da sua linguagem, dentro dessa narrativa ao nosso modo de vida. No caso, nós temos Midnight Gospel, que é uma narrativa fantástica desde o início, e nós temos o Rick e Morty, que é uma narrativa do absurdo, que vai explorando multiverso, caráter, viagem no tempo, clonagem, extraterrestres, e aí vai. Gostaria de falar mais alguma coisa, Vitor? Laícia? Não, você já resumiu tudo, lindamente. Laícia? Ela foi lavar a louça, será? Tan, tan, tan. Laícia Farias. Universo C-137 chamando. O Klaus também sumiu, Klaus. Klaus também sumiram. Opa, nós vamos então continuando. Daqui a pouco eles pegam o portal, né, a pistola do portal e voltam para cá. É, Vitor, como a é gente, legal. Oi, como fala, você fala. pode manter constantemente um humor ácido nessas animações adultas? O que você acha? Cara, assim, o humor ácido mesmo, como é uma animação adulta, né? Então a gente presume-se que as pessoas vão entender, né? E vão rir da questão do absurdo que é. Isso. E o Rick e Morty, como ele tem toda aquela coisa às vezes chega até a ser nonsense, e o humor acho que serve até para chocar, ao mesmo tempo que arranca uma risadinha, assim, pra mandar um pouco mais negro, um pouco mais dark. Aquele episódio, por exemplo, de final de temporada e continua no início da próxima, que eles param um tempo para consertar a casa, depois da festa segunda que o pra Rick terceira. dá. Isso. Que chega um cara que ia cair da escada Uhum. e eles demoram 6 meses para consertarem a casa inteira. E 6 meses para ele. O tempo ficou congelado para as outras pessoas. E aí eles voltam. E eles mesmos falam: vocês se lembraram do fulano? Que a gente tinha que colocar um colchão aí? Não. E aí todo mundo começa a brigar. Vem um episódio inteiro, né? Que eles ficam em desincronia com o universo. Aí chega o guardião do universo. E ficam várias realidades ao mesmo tempo. E aí no final do episódio aparece que o cara caiu, fraturou a coluna e agora tá numa cadeira de rodas pro resto da vida e a família dele lá, triste, e a câmera subindo, assim. E todo episódio lembra a gente, porque ficou aquela rachadura no chão. Sempre que aparece a casa de fora, a rachadura tá lá, ao redor da casa. E aí a gente fica às vezes até se sentindo mal, às vezes dá aquela risadinha. É bem legal essa crítica. É um diálogo, né, que É tem um com diálogo. o espectador, que vai sentir, até se sente mal com esse humor ácido, Você com se esse sente muito humor mal. pesado que tem nessas animações. O espectador fica, será que eu devo rir disso mesmo? Isso. Meu Deus, fica É o naquela, modelo será que eu vou pro desafio céu dos depois que eu ri? Esse humor acho que serve até para uma crítica social, como tem principalmente no South Park. Só que o South Park é mais assim ofensivo, Bem mais ofensivo. muito mais. O Rick e Morty fica aquela reflexão no final. Eles até dizem, né, que aprenderam alguma coisa. Quando eles vão pro spa e o lado tóxico dele sai e fica em outra realidade com consciência. Uhum. No final do episódio a gente aprende aquele que o meio dos cachorros, né? O segundo episódio da primeira temporada. O Essa aí episódio, sim, acho que assim, é. agora me lembrei do Black Mirror agora, acredita? Essa parte da consciência do lugar deles aí, ó. Isso. E talvez o melhor da série, aquele episódio do Picles, que o Rick vira um Picles, Isso é tudo isso. pra fugir aquela desculpa, por que vocês viram um Picles? Porque se você pudesse, você não faria? Simplesmente pelo lado de que eu posso, então eu acho que eu vou fazer. Mas para tudo aquilo para fugir da terapia familiar, quando eles estavam
quando a Beth e o Jerry estavam quase se divorciando, né? Já estavam separados. Uhum. E ele não queria aceitar que ele estava se importando e que fez aquilo para fugir da terapia. E no final ele acaba indo, né? Como o Pickles ainda. E com perna de rato. Olha, nós temos mensagem aqui do João Vitor Moraes. Ele disse: Midnight Gospel, essa animação vai entrar para minha lista de não assistidos, como Rick e Morty. Eu tenho um preconceito com animação. Ele também disse no Instagram: opa, nem avisou que tinha live. Finalmente, vida inteligente na tarde. Valeu, João Vitor. Um abraço, cara. Pois, Vitor, eu quero que venha um desenho do Conan, viu? Pra poder tu dizer que não vai assistir. Ele devia, já que ele não gosta, ele devia informar pra gente qual um que ele curte, né? Pra ver aí a diferença que ele não gosta. Eu ia entrar, gente, num momento em que ia falar sobre o humor. O humor nas animações, mas não só o humor nas animações, mas o humor em geral, que seria o humor pesquisado por Henry Bergson. Henry Bergson foi um filósofo do século XX, início do século XX, onde ele pesquisou a respeito do humor e caracterizou e compreendeu como um fenômeno social. Ou seja, você só vai sentir o humor, sentir a vontade de rir de algo que tem alguma referência com o contato humano, que tem alguma referência com o ser humano, com a convivência humana, certo? Inclusive, quando você olha para animais que você acha engraçado, algum comportamento é porque aquele comportamento lembra algum ser humano. Quando você ri de uma piada é porque alguém da sociedade acabou sendo tapeado, houve uma surpresa para alguém, ou alguém alguém vacilando, certo? Será que é por isso que eu acho graça do Chris? É por isso que eu acho o Chris engraçado, todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Provavelmente. Há uma identificação, Laís. Você se identifica em algum momento da sua vida com o Chris que está passando naquela situação. Em algum momento alguém sabe disso. Tem uma coisa aqui do site Psiquiatria Geral que é muito legal, que ele diz assim, que um exemplo comum de humor inclui depressão, euforia, raiva e ansiedade, assim, emoções que por vezes predominam na gente durante o dia. Eu tô lascada. Tem um humor desagradável, que inclui tristeza, irritabilidade, tem disfórico. Então, assim, são emoções que a gente acaba se identificando, porque a gente sentiu aquilo, e acaba rindo da situação. Rindo da situação por nervoso, seja porque não quer entender mais, não é isso? Acho que fica até a lição pra gente, né? De sempre levar as coisas num bom humor, por mais que os problemas venham, a gente pode vencer tudo aquilo com um sorriso no rosto. É isso aí. Beleza, massa. Vamos concluir? Vamos para as considerações finais aí? Vai lá, Laícia. Eu queria dizer que foi um prazer participar mais uma vez, aqui representando as meninas, as mulheres. Patricinha. Eita, aí é por tua conta. Enfim, dizer que foi massa, né? Da próxima vez a gente avisa, né? Com antecedência, e aí vai ser... Hoje eu gostei muito. Com antecedência, né? Eu curto muito animação, eu acho que é bom que esse preconceito, principalmente essas adultas, porque traz muito ensinamento, além dessa questão do humor, né, também, porque traz as coisas de uma forma leve, né, justamente utilizando os recursos que a gente discutiu aqui, né, essas alegorias, a fantasia, o absurdo, e isso nos traz boas reflexões e uma coisa mais leve, né? Eu sinto isso, né, particularmente. Então, obrigado, é isso, gostei de participar. Obrigado. Vamos para o Klaus Silva. Klaus, dá um tchau para a galera. Considerações finais aí. Valeu aí, galera. Obrigado pela oportunidade novamente, né? Acho que é o segundo que eu participo, espero participar mais. Primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo ainda mais, né? Espero poder participar, como é que chama? Participar mais das conversas, né? Porque eu sou meio calado, né? Ficou nervoso, hein? Fica, cara, fica demais. Aí,
Até a próxima. Esperamos que vocês tenham gostado da live, né? E que na próxima participe também mais, né? Valeu. É isso aí. Victor Matheus. Pois é, gente. Animação é só um estilo de filme e série. Então você pode curtir, independente da sua idade. Tem a faixa etária de cada uma, mas você pode. Você chegou nos 18, pronto, você pode curtir até My Little Pony, se você quiser. E serve de incentivo até para nossa dublagem, né? Nossa localização. Tem animações adultas que não chegam num nível aqui que deveriam ter. Aquela mais recente, acho que é aquela do Mortal Kombat, que foi toda censurada a dublagem. E o vídeo não foi. Tem gente perdendo um membro. E fica censurando a palavra de baixo calão, não sei porquê. Tá lá o demônio sendo partido ao meio. Mas é isso. Tem animações com o como a gente falou aqui, e até pra gente com um pouquinho mais de idade. E assistam, vale muito a pena. Né, João Vitor Moraes? Um abraço também. Um abraço. E vamos aí. Vamos aí. Obrigado aí por mais um vídeo, mais a participação e vamos que vamos. Até a próxima. Gente, esse foi o episódio do IagoraCast live aí sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube, sendo transmitida pelo Facebook. Um grande abraço para vocês aí, Jordano de Castro, Vivi Alves, Márcio Alves, Leonora Guimarães aí chegando no final, ao pessoal aí que entrou, que eu não estou conseguindo ver o nome agora. Foi um prazer tê-los aí nos vendo. E ao pessoal aqui, Victor Matheus, Laísa Farias, Klaus Silva, Max Castro, que já saiu. E esse foi o AgoraCast. Se você quiser, entre em contato conosco pela nossa página do Facebook, o AgoraCast Podcast, e AgoraCast Podcast, ou pelas nossas redes no Instagram ou Twitter, no @AgoraCast. Tá ok? Logo nós estaremos fazendo outras lives. Obrigado pela sua audiência. Obrigado aí, até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Pronto? Tá gravando aí, né?